Beleza, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos fazer menção a partir do versículo 1. Atos, capítulo de número 3. Vamos fazer menção a partir do versículo 1. Atos, capítulo de número 3. Vamos fazer menção a partir do versículo 1. É um texto bastante conhecido. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos lá. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, isto é, a hora nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Parte A do versículo 8. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Pai, nós te louvamos esta noite por esta porção da tua palavra. Bendizemos o teu nome por estarmos uma vez mais na tua casa. Nós te agradecemos, pois nunca será sobre nós. É sempre sobre o Senhor. É sempre sobre quem o Senhor é e tudo que o Senhor já fez. Nesta noite, que a ação humana seja minimizada e que a tua ação seja maximizada. Fala tudo que o Senhor deseja falar, da maneira que o Senhor quiser falar. E nós ouviremos a tua voz esta noite. Espírito Santo, entra na casa e faz morada, pois o Senhor é o convidado mais desejado desta noite. Fica conosco, pois o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Tome seu assento. Me dê uns minutinhos da sua atenção, um pouquinho da sua paciência. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Haja vista relatar-nos um dos primeiros milagres que os discípulos operaram logo após receberem o batismo com o Espírito Santo, com fogo. Pedro já não é mais aquele homem impetuoso que andava com a espada na bainha. Pedro já não é mais aquele homem que agora fala pelos cotovelos ou toma uma atitude precipitada. Não, agora ele foi transformado. Por quê? Desde Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, algo extraordinário vai acontecer. O quê? A graça do Espírito envolve a Pedro, envolve os discípulos. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, é nos moldar para atendermos aos desígnios dele. Pedro agora já não é mais aquele homem impetuoso. Pedro é alguém que se movimenta, se move pelo Espírito. João já não é mais aquele homem que, quando frustrado, olhou para Jesus e disse: me permita orar para fogo descer do céu e consumir aquele povo. Não, agora são dois homens que se movimentam de acordo com a nuvem. Andam quando Deus manda, param quando Deus manda, fazem tudo que Deus manda, estão atentos ao movimento do céu. E isso é interessante de se notar nesse texto. Agora, se tem uma coisa que nos chama a atenção nessa história, é que Pedro e João estão indo orar juntos por volta da hora nona. Isso é por volta das 3 da tarde. Biblicamente falando, segundo a história, isso era algo praticamente impossível de se ver. Pedro e João orando juntos, posto que eles eram o oposto um do outro. Enquanto João era aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração,
Pedro era aquele que dizia, eu vou contigo até a cruz, tamo junto, é desse jeito. Pedro era aquele que tomava atitudes precipitadas, agora foram transformados pelo próprio Deus e estão indo orar naquele horário tão interessante, naquele horário das 3 da tarde. E quem está indo para o templo orar, irmão, quem sai de casa para o templo orar, ele sai com um propósito específico. Eu não saio de casa para vir para o culto, para vir à igreja, simplesmente para bater papo, para rever algum irmão, algum amigo, não. Quando eu saio de casa, eu venho com um propósito específico. Posto que quem vem para cá não vem perder tempo, irmão. Só vem para a igreja quem precisa de algo da parte de Deus. Só vem para o culto quem precisa de algo que só Deus pode fazer. Esses dias eu conversava com algumas pessoas aqui na cidade de Catanduvas, fazendo visitas com o pastor Valdemar, e ele percebeu que eu tenho uma fala que eu solto em toda e qualquer ocasião que eu encontro com alguém que está distanciado ou não conhece Jesus. A ótica que as pessoas têm da igreja, muitas das vezes até os crentes, é uma ótica deturpada. A gente pensa que dentro da igreja tem as melhores pessoas. Não, me permita, talvez o que eu vou te falar te choque, mas é uma verdade. Aqui dentro tem o pior que existe na face da terra. A diferença é que aquilo que existe de pior que está aqui dentro reconhece as suas falhabilidades, reconhece os seus pecados e mesmo sabendo que não é bom, vem para cá. Por quê? Porque é doente com uma doença chamada pecado, que precisa de um remédio chamado Jesus de Nazaré. E se Deus fosse um médico terreno, ele receitaria pelo menos 2 ou 3 vezes por semana vir adorar a Jesus, porque isso faz bem para a alma de todo e qualquer ser humano. Igreja não é para perfeito, igreja é para imperfeito, que precisa de um socorro da parte de Deus. E agora, a história vai dizer que eles estão indo orar. Eu não saio de casa simplesmente para caminhar, para rever amigos, porque a minha casa, por mais simples que seja, é minha, ela é suficientemente confortável para mim. Então você precisa entender que se Pedro e João estão indo orar, quem sai de casa para orar sai porque tem uma necessidade, e a necessidade é falar e ser ouvido. E aí eu falo com Deus para apresentar a minha necessidade, pedindo e clamando para ouvir a sua voz, para que a voz dele acalme a minha tempestade. Se existe uma verdade nessa história, a verdade é essa, que quem sai para vir ao templo sai com pelo menos um propósito. Qual? Orar. E orar, irmão, orar envolve entrega, orar envolve sacrifício, orar envolve paciência. Pastor, por que orar envolve entrega? Porque quando você vai orar, você está completamente entregue à vontade de Deus. Você vai até apresentar as suas causas, você vai até apresentar os seus problemas, mas quem vai decidir se vai agir, se vai abrir porta, se vai curar, vai tratar, vai libertar, vai transformar, é o próprio Deus. Pastor, e por que orar envolve sacrifício? Que venhamos e convenhamos, é sacrificante você tirar uma parte do seu dia, dobrar os joelhos e começar a falar com Deus. Até porque a oração, eu já falei sobre isso aqui, ela é dividida em pelo menos 3 domínios: domínio da carne, domínio da alma e domínio do espírito. E todo crente, quando vai orar, ele entra primeiro pelo domínio da carne, e lá você não sente nada, por isso você desespera. Se perseverar, vai para o domínio da alma, lá você começa a sentir Deus. Se perseverar, vai para o domínio do espírito ou da sala do trono, e dali você não quer mais sair. Mas orar envolve sacrificar uma parte do meu dia, uma parte do meu descanso. E orar envolve paciência. Paciência por quê, pastor? Porque está escrito que eu vou pedir e me vai ser dado, que eu vou bater e a porta vai abrir, que eu vou buscar e eu vou encontrar. Mas em nenhum momento está escrito que você vai pedir e vai receber na hora que pediu. Em nenhum momento o texto diz que você vai bater e vai abrir na hora que você bateu. Em nenhum momento o texto diz que você vai buscar e vai encontrar na hora que buscou. O texto só diz que tudo vai acontecer. Quando vai acontecer, pastor? Quando Deus achar por bem de abrir a porta, de fazer você encontrar, de te responder a tua oração. Nesse momento vai acontecer. Mas antes disso, ele faz uma promessa. E a promessa é para quem vai orar. Pedro e João estão indo orar.
E orar para quê? Para que eles fossem trabalhados pelo Senhor. Pois na oração, pois enquanto eu oro, Deus vai trabalhar a minha paciência, Deus vai trabalhar a minha estrutura, Deus vai trabalhar o meu caráter, Deus vai trabalhar na minha fé. Não entendi, pastor. Enquanto eu oro, Deus vai me ensinar a ser paciente, porque tem coisa que eu vou orar agora em 5 minutos, ou às vezes na mesma hora Deus responde. Mas tem peleja, irmão, tem propósito que a gente vai orar durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, não vai acontecer. Satanás vai se levantar e vai dizer: ó, Deus te enganou, Deus te esqueceu, Deus te abandonou. E aí neste momento nós somos tendenciosos a dizer: é verdade, Deus esqueceu, Deus abandonou. Mas enquanto a gente ora e os nossos olhos não veem nada, Deus está trabalhando em nosso favor. Me permite ilustrar isso aqui. Um pai de família sofreu um acidente na estrada, perdeu a esposa e a filha, e em certo momento Deus se revoltado disse: Deus, que o Senhor fez isso? Deus disse: vem para fora de casa. E aí foi lá para fora. Chegou lá fora, pensa um homem magrinho, com muito respeito falo isso, é a história que conta. A história conta que Deus olhou para ele, pastor Elias disse: está vendo aquela pedra ali na metade do morro? A partir de hoje, todo dia você vai subir lá e vai empurrar aquela pedra. Durante 20 anos ele obedeceu a voz de Deus, foi lá e empurrou a pedra. Mas lembra da informação que eu te dei? Ele era bem magrinho. 20 anos se passaram, Satanás veio até ele e disse: oh, Deus te enganou, Deus mentiu para ti, Deus fez aquilo que não podia, te deu falsas esperanças. Ele disse: por que, Satanás? Ele disse: rapaz, tem 20 anos que Deus te manda empurrar a pedra e essa pedra não se move. Para, Deus te iludiu. Ele pegou, ouviu a voz de Satanás: isso é verdade, Deus me iludiu, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Desceu do morro, foi até em casa e disse: oh Deus, o Senhor me enganou, o Senhor mentiu para mim. Faz 20 anos que eu empurro a pedra não se move, a rocha não se move, a montanha não se move. A história conta que Deus desceu. O pastor Valdemar disse assim: em que momento eu te falei que a pedra ia se mover? Em que momento eu te falei que a montanha ia se mover? Ele caçou na memória e disse: em nenhum momento. Aí Deus disse: pois é, eu não queria empurrar a pedra, não queria movimentar a pedra, eu queria trabalhar na tua vida, eu queria trabalhar e fazer você ser resistente, perseverante, paciente. A história diz que Deus chama ele na frente do espelho e diz: olha os teus braços, estão musculosos, olha as pernas, estão musculosas, olha a mente, consegue esperar com paciência. 20 anos atrás você perdeu tudo, era impaciente. Eu te mandei empurrar a pedra não para a montanha se mover, mas porque enquanto você empurrava, eu te fortalecia. Então orar envolve paciência. Por quê? Porque a gente pensa que Deus vai fazer de um jeito, e me perdoa, Deus em 99,9% das vezes não trabalha da forma que eu quero, da maneira que quero, no tempo que eu quero. Deus tem a forma dele, a maneira dele, o tempo dele, o jeito dele no geral. Parece errado para mim. Então orar envolve paciência. Orar enquanto você ora, Deus trabalha na tua paciência. Enquanto você ora, Deus trabalha na tua estrutura. Enquanto você ora, Deus trabalha no teu caráter. Porque caráter, ontem eu conversava com os adolescentes, com os guris dos adolescentes. Caráter não é aquilo que eu demonstro em público. A definição mais exata de caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você é quando não tem ninguém por perto. E sabe o que é interessante? Enquanto eu oro, Deus vai moldando o meu caráter para que ele fique cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Então quem vai orar tem um propósito definido. Ninguém sai de casa simplesmente por sair. Até porque depois de um dia inteiro de trabalho você vem cultuar, é porque você tem um propósito. Só que Pedro e João, eles estão entrando por uma porta chamada Formosa. O templo tem inúmeras portas, mas tem uma que se destaca, e essa se chama Formosa. Segundo o historiador Flávio Josefo, ela tem quase 25 metros de altura. Era a porta que ficava no exterior do templo e dava acesso a dentro do templo. Só que sabe o que é interessante, queridos? É que essa palavrinha Formosa vem do grego Oraios, e Oraios significa aquele ou aquela que floresce. Preste atenção em uma coisa: existe uma pessoa
pessoa que está no lugar certo, mas que não floresce. Existe alguém nessa história que está na porta onde era para tudo dar certo, e mesmo estando no lugar certo, ele não vai para frente, ele não recebe a cura, ele não recebe o milagre, ele não recebe aquilo que precisa para saciar a sua alma. Preste atenção em uma coisa: esse coxo que está na porta do templo, ele é a maior prova de que eu posso estar no lugar certo, mas tomando a atitude errada. Preste atenção em uma coisa aqui: não adianta estar no lugar certo com a atitude errada. Deixa eu te falar uma grande verdade que talvez te doa, e se nosso pastor achar por bem, depois ele puxa a minha orelha. Não adianta você vir para cá com o pensamento lá fora. Não adianta você vir para cá com a alma lá fora. Entenda uma coisa: esse coxo que está na porta é a maior prova de que você pode estar no lugar certo, mas com a atitude errada. E não adianta estar no lugar certo com a atitude errada. Ele está na porta que floresce, mas ele não consegue florescer. Ele está na porta que é para tudo dar certo, mas nada dá certo na vida dele. Porque lugar certo, mas atitude errada. Na porta que floresce. Preste atenção, irmão. O texto, se você ler, vai dizer que todo dia ele ficava na porta. Pastor, pega isso aqui é interessante. Durante 40 anos, ele tem 40 anos, ele viu Jesus passar, ele viu Jesus operar milagre, ele viu Jesus fazer muita coisa, mas nunca entrou no templo. Sabe por quê? Era mais fácil ficar fora pedindo para saciar o diário do que entrar para saciar o eterno. Entenda uma coisa: enquanto eu estiver preocupado com as coisas da terra, as coisas do céu não me alcançam. Enquanto a minha prioridade foi invertida, nada na minha vida vai para frente. Não entendi, pastor? Nossa prioridade, Jesus deixou bem claro: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Preste atenção: Jesus não te salvou simplesmente porque queria te dar uma casa nova, o carro do ano, uma conta financeira abastada. Não, Jesus te salvou porque um dia Ele quer te levar para a eternidade, pois o que está aqui vai ficar aqui, mas o que está lá é eterno. Esse coxo pede para comer quando deveria pedir para levantar. Esse coxo pede esmola, dinheiro, quando deveria pedir milagre. Lembra do que eu falei? Lugar certo, atitude errada. E aí, pastor? Eu preciso entender que a minha necessidade terrena, ela vai ser saciada quando eu priorizar buscar ao Senhor. Não entendi, pastor. A minha necessidade terrena vai ser saciada quando a minha prioridade for o céu. Vou repetir para ver se alguém entende. Tudo que eu preciso na terra, Deus trará às minhas mãos quando a prioridade for o reino e não eu. Quando a prioridade for o reino e não o dinheiro. Quando a prioridade for o reino e não aquilo que eu penso. Jesus te trouxe aqui para te dizer: hoje eu mudo a tua mentalidade, porque tem muita gente que está no lugar certo, mas com a atitude errada. Tem gente aqui que já era para ter recebido muita coisa há muito tempo, mas porque está no lugar certo com a atitude errada, permanece coxo, permanece mancando. E essa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer: hoje eu entro na cena, eu mudo a tua atitude, eu vou curar esse coxo e fazer entrar onde já deveria ter entrado. Em meio a toda aquela situação, ele vê a Pedro e a João. E talvez ele tenha os reconhecido e pensado: aqueles dois andavam com Jesus. Aqueles dois talvez possam solucionar o meu problema. Aqueles dois talvez possam mudar a minha história. Só que sabe o que é interessante? Ele foi capaz de entender que eles estão indo orar. E quem está indo orar, irmão, não é John Robert. Quem está indo orar, com muito respeito, não é o pastor Elias. Quem está indo orar são dois homens que andaram com o verbo encarnado. Quem está entrando no templo para orar são dois homens que a Bíblia vai dizer que a sombra de um curava e outro foi arrebatado e recebeu o Apocalipse e era tido como íntimo de Jesus. Então quem está indo orar não é qualquer um. E sabe o que é interessante? É que crente que tem intimidade é reconhecido em qualquer lugar. Crente que tem intimidade é reconhecido onde está. Por quê? Porque ele carrega a presença de Deus.
Eu vou repetir. Crente que tem intimidade é reconhecido em qualquer lugar. Por quê, pastor? Porque por onde ele vai, ele carrega a presença de Deus. Ele carrega algo diferente na vida dele. Sabe, eu lembro que quando eu era adolescente, vez ou outra, a mãe me contava algo que me alegrava. Vez ou outra, a mãe chegava em casa e dizia assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu digo: o quê, mãe? Um amigo meu, uma amiga minha, te viu passando em tal lugar, e quando olhou disse: esse menino tem alguma coisa diferente, esse guri tem algo diferente. E aí, mãe, John, quem olha para ti consegue ver Jesus na tua vida. Nunca perde isso, permanece desse jeito, fiel, porque enquanto as pessoas verem Jesus, você está caminhando de forma correta diante de Deus. Não entendi. Quem tem intimidade carrega Jesus por onde anda, representa Jesus por onde anda. Quem tem intimidade, onde chega, faz algo diferente. Eu estou arrepiado. Crente que tem intimidade, irmão, só tem porque conquistou ela dentro de um ambiente de conversa. Quem tem intimidade só tem porque escolheu separar uma parte do dia para dobrar os joelhos e falar com Deus. Faz um pouco mais de um mês que em uma conversa informal o pastor Jeremias disse algo que me marcou e ficou gravado. Ele disse assim para mim: John, no que se trata de oração, eu procuro me policiar, porque oração é assim, você marca horário e vai, porque senão você não consegue. Irmão, aquilo entrou aqui e desceu. É uma das maiores verdades da vida. Quem quer ter intimidade precisa estar disposto a pagar o preço necessário por ela. Qual? Entra no teu quarto, fecha a porta, poste, dobra os joelhos, fala com teu pai em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te responderá. Preste atenção em uma coisa. Eu cresci em uma igreja que cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, paralíticos ressuscitavam, paralíticos levantavam, mortos ressuscitavam. E toda vez que essa lembrança me vem à mente, a pergunta surge: a igreja de Belém era mais crente que a igreja do Sul? Não, a igreja de Belém não era mais crente. A diferença é que há uns 10, 15 anos atrás, a nossa prioridade não era o encontro social, a nossa prioridade era o encontro de oração dentro das igrejas. Irmão, eu nunca vi. O que o senhor nunca viu, pastor? Onde tem um povo que ora, não tem milagre. Eu nunca vi Jesus ficar sem se manifestar aonde tem oração. Preste atenção em uma coisa. Pedro e João estão indo orar, e só vai orar quem precisa, só vai orar quem necessita. E aí, pastor, quando ele vê Pedro e João de cabeça baixa, o texto diz que ele pede uma esmola. Só que a palavra esmola aqui não é a mesma do início da história. A palavra esmola aqui vem do grego elemeosune, que significa misericórdia. Não entendi. Durante muito tempo da vida, praticamente 40 anos, ele ficou na porta pedindo dinheiro. Agora, quando ele vê dois homens de Deus, ele estende a mão e diz: misericórdia, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Faz muito tempo que eu estou aqui, mas a minha vida não muda. Só que hoje eu decidi olhar para vocês e dizer: tem misericórdia de mim, porque eu estou cansado de viver a vida que tenho vivido. Tem misericórdia. Pedro e João até ouviram o clamor, foi até sincero, mas de uma hora para outra o olhar muda, e Pedro entende que ele está pedindo para saciar algo diário. E a pergunta que surge é: como é que pode alguém que está diante de outrem que pode resolver o seu grande problema e pensar apenas na sua necessidade diária? Como é que pode eu estar diante de um Deus tão poderoso, que tem poder para mudar a minha vida, para resolver todas as minhas situações no estalar de dedo, e eu estar preocupado apenas com hoje, apenas com aqui, apenas com agora? Como é que pode eu me preocupar apenas com o que está diante dos meus olhos? Simples. A pessoa está no lugar certo, mas tem a mentalidade errada.
Ele até pensou, vez ou outra, evangelista Nivaldo, em entrar. Porque talvez se entrasse a vida mudasse. Mas a necessidade diária era maior do que a necessidade da alma até então. Só que naquele dia alguma coisa vai acontecer. Naquele dia algo está prestes a mudar nesse cenário. Porque em vez de pedir dinheiro, ele pede misericórdia. Pedro e João estão olhando para ele. Só tem um problema. Tem uma questão que me chama a atenção. Não era mais fácil Pedro e João terem dito: em nome de Jesus, levanta e anda de uma vez? Não era mais fácil, meu pastor, Pedro e João terem estendido a mão e repreendido a enfermidade e colocado ele de pé? Só que sabe qual é a atitude? Pedro e João olham para ele e dizem: olha para mim. Olha para mim. E olhar para mim é o segredo. Porque se eu curar a enfermidade da perna e não mudar a mentalidade, esse homem volta para a porta do templo. Se eu curar a perna e não curar a mente, ele vai voltar a viver aquela vida que estava vivendo. Agora, se eu tratar a mente, consequentemente eu trato a perna. Não entendi. Se você der esmola, você ajuda por um dia. Mas se ensinar a pescar, você ajuda pela vida inteira. Não entendi. Quando Pedro e João dizem: olha para mim, ele está dizendo: eu vou tratar. Deus está dizendo: eu preciso tratar a tua mentalidade. Se eu curar o teu problema agora, você vai voltar a viver a vida de outrora. Mas se eu curar primeiro a tua mente e depois o teu corpo, você sai daqui pulando, gritando, glorificando, dizendo que só o Senhor é Deus, e nunca mais vai de problema, bate cabeça com isso. Se a alma não for tratada, ele continua com a mesma rotina. Só que, irmão, ele não faz isso por maldade. Não é que seja maldade querer ficar ali. É que ele foi ensinado desse jeito. Ele foi ensinado dessa maneira. Você vai ler no texto e vai dizer que era trazido um homem que diariamente pedia esmola. Não entendi, pastor. Quem levava ele para ali ensinava: abaixa a cabeça e estende a mão. Isso aqui é um gatilho, dispara o gatilho mental na mente de qualquer ser humano. O quê? Baixa a cabeça e estender a mão. Quando você vai tentar ensinar gorilas ou macacos a entender a linguagem dos sinais, dentro deste ensino você vai perceber que eles baixam a cabeça e estendem a mão para pedir autorização ou para pedir algo. Isso funciona como um gatilho mental para todos nós. É por isso que, no geral, quando alguém pede esmola, quando alguém pede uma ajuda financeira, preste atenção, perceba, ele baixa a cabeça e estende a mão para isso disparar um gatilho mental dentro de nós. Não entendi, pastor. Ele está pedindo esmola não por maldade, mas porque durante anos alguém disse para ele: olha para baixo, olha só para o que está aqui. Você não merece levantar a cabeça, você não merece mudar de ótica, porque a solução para a tua vida está em pedir esmola aqui de noite. A solução para a tua vida está em pedir esmola aqui todo santo dia. Não entendi, pastor. Eu estou te dizendo que você precisa mudar de mentalidade. Eu estou te dizendo que você precisa mudar de ótica, você precisa mudar de visão. Por quê, pastor? Escute uma coisa: tem muita gente que anda contigo e te ensina a olhar para baixo. Tem muita gente que anda contigo e só te ensina a olhar para as coisas aqui da terra. Tem muita gente que anda contigo e só te ensina a visualizar o que está diante dos seus olhos. Enquanto você só andar com esse tipo de pessoa, a vida não muda. O que o senhor está me dizendo, pastor? Que tem gente que vai te ensinar a olhar só para aquilo que é daqui de baixo. Não entendi. Enquanto você andar com esse tipo de pessoa, nada acontece. Mas também tem gente que vai olhar para você e dizer: está difícil, mas Jesus tem solução. A porta está fechada, mas Jesus pode abrir. Não entendi. Se tem gente que te ensina a andar olhando para baixo, também tem gente que vai te ensinar a olhar andando para Jesus, olhando para Jesus em tempo e fora de tempo. Não entendi, pastor. Enquanto você olha para baixo, você vê problema. Ai, que lesse. Ai, eu arrepiei agora. Enquanto você olha para o cenário, você só vê tragédia.
Mas a partir do momento que você olha para Jesus, o mar da vida começa a se aquietar. A partir do momento que você olha para Jesus, a tempestade começa a parecer pequena, porque Jesus é maior que o vento, Jesus é maior que o tempo, Jesus é maior que as ondas, Jesus é maior que todos os teus problemas. Sabe o que é interessante? É que ele decide obedecer. Não entendi, pastor. Durante toda a vida o povo disse, olha para baixo. Agora quando chega 2 homens de Deus, olha para nós. Mudança. Não entendi. Enquanto ele olhava para baixo, ele via que era coxo. Mas a partir do momento que ele muda a sua ótica, ele começa a perceber, peraí, eu estou no lugar certo, eu estou no lugar que vai fazer algo acontecer, eu estou no lugar que pode resolver a minha situação. Eu estou aqui há quase 40 anos e nunca entrei. Está na hora de mudar, está na hora de mudar, está na hora de fazer algo diferente. E aí, Pedro vem com ele e diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Traduzindo, eu não vim aqui para resolver o teu problema terreno. Eu não vim aqui para saciar a tua fome diária. Eu vim aqui para te dar uma solução eterna. Eu vim aqui para te dar uma palavra para a eternidade. Não entendi? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Traduzindo, arranca essa mentalidade de mendigo. Arranca essa mentalidade de quem só olha para a terra. E deixa eu implantar dentro de ti a mentalidade do reino. Qual a mentalidade do reino? Se eu perder, eu estou ganhando. Se deu certo, ele é Deus. Se deu errado, ele continua sendo Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se ele não abrir a porta, ele continua sendo Deus. Se ele me atender hoje, ele é Deus. Se ele não me atender, ele vai continuar sendo Deus. Pedro e João dizem, olha para mim. E olha para mim é o exercício da fé. Não entendi, pastor. Aqui eu encerro. Olha para mim é o exercício da fé. Por quê? Simples. Eu só posso dizer olha para mim se eu tenho uma vida com Cristo. Olha para mim, abrir o peito e dizer, tenho sido fiel a Ele. Tenho sido fiel à palavra dEle. Olha para mim. É o exercício do Evangelho. Como assim, pastor? Dar ao invés de receber. A verdade é que a imagem do Evangelho em Pedro fez com que os coxos se levantassem. Por quê, pastor? Porque onde chega o Evangelho, chega a cura. Onde chega o Evangelho, chega a restauração. Onde chega o Evangelho, as almas são alcançadas. Onde chega o Evangelho, o mal bate em retirada. Onde o Evangelho chega, algo diferente acontece. Deixa eu encerrar. Pedro e João diz, olha para mim. Por quê? Porque a mente comanda a perna não comanda a mente, mas a mente vai comandar tudo que a perna precisa. Não entendi. Olha para mim deixa eu tratar a tua alma. Olha para mim deixa eu mudar a tua ótica. Olha para mim deixa eu te fazer entender que Jesus é maior. Olha para mim deixa eu te fazer entender que Ele tem solução para todas as áreas da tua vida. Olha para mim deixa eu te fazer entender que aqui do lado de fora alguém vai te dar dinheiro, mas lá dentro alguém vai te alimentar. Alguém vai alimentar a tua alma. Aleluia. Fique de pé. Tem uma verdade aqui. Qual é a verdade, pastor? Ele não recebeu o que queria. Ele foi para o templo naquele dia.
esperando receber dinheiro. Ele foi para o templo naquele dia, querendo algo para necessidade diária. Quando Pedro e João dizem para ele, olha para nós, olha para mim. O que eles estão fazendo, pastor? Simples. Nos fazendo entender que Deus nem sempre vai nos dar aquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos no geral não nos tira do lugar. Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos de verdade. Não entendi, pastor. Deus, na maior parte do tempo, não vai nos dar o que queremos. Deus vai nos entregar aquilo que precisamos. Porque o que queremos, de fato, não é aquilo que precisamos na maior parte do tempo. Não entendi, me permita. A verdade é que não era sobre o que ele queria, mas era sobre o que ele precisava. Jesus te trouxe aqui essa noite só para te dizer algo. Hoje eu não vou te dar o que você quer. Hoje eu vou te entregar o que você precisa. Vou repetir. Hoje eu não vou te dar aquilo que você quer. Hoje eu vou te entregar aquilo que você precisa. Por que, pastor? Simples. Quem vive por necessidade não chega em lugar nenhum. Quem vive por necessidade não sai do lugar. Agora quem se movimenta por um propósito alcança lugares inimagináveis. Quem se movimenta por propósito chega onde Deus quer. Como é que encerra, pastor? A palavra propósito, ela vem da palavra prótese. E prótese é parecido, mas não é igual. Quando você tem que cortar fora um braço, uma perna, você pode colocar uma prótese. É até parecido, mas não é igual. Você vai andar manquejando. Você não vai andar em estado perfeito. Quando eu perco o propósito, eu assumo uma prótese. É por isso que essa noite Jesus não vai te dar o que você quer. Jesus vai te entregar aquilo que você precisa. Me permita encerrar. Não é sobre aquilo que você quer. É sobre o destino que Deus tem para a tua história.